Olá, professor! Hoje nós vamos falar novamente sobre armazenamento em nuvem, mais especificamente sobre o software OneDrive. Todos vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do SkyDrive, que era o software de armazenamento da Microsoft, que recentemente ele mudou de nome e agora ele se chama OneDrive. Ao lado do Dropbox e do Google Drive, que são, digamos assim, os mais conhecidos, o OneDrive seria o terceiro software mais conhecido e mais usado naquilo que se refere a armazenamento em nuvem, e é o que a gente vai ver hoje. Então, os aspectos básicos de funcionamento dele, como a gente instala e tudo mais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela? Pessoal, estamos aqui no site do OneDrive, onedrive.live.com. Estou na tela inicial dele. Para criar uma conta é extremamente simples, ele segue o padrão de todas as redes que nós temos. Você tem um inscreva-se aqui e caso a gente já tenha conta, como é o meu caso, a gente vai aqui em entrar. Então, eu coloco aqui o e-mail, ao qual eu já tenho uma conta. Então ele identifica, ele me pergunta o que eu quero entrar, se eu tenho uma outra conta do OneDrive ou uma conta padrão, que é o meu caso aqui. Então eu vou me logar, ele vai pedir agora a minha senha. E estando logado aqui, a interface dele é a interface padrão dos serviços em nuvem, que a gente já tem aqui no nosso canal. Então, as interfaces desses serviços em nuvem, elas pretendem ser interfaces extremamente simples, Então, eu tenho algumas pastas criadas aqui, que são pastas que são padrão do próprio OneDrive, Mas se eu quiser subir um arquivo, então é tudo bem interativo aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, criar uma pasta, e vou chamar aqui de arquivos, eu criei essa pasta. Opa. Então já tenho a minha pasta arquivo 2 aqui. Ao entrar nela, ele já está me dizendo que essa pasta está vazia, então eu posso carregar, que é trazer um arquivo aqui do meu computador. Então ele já faz o upload automaticamente desses meus documentos para a nuvem, então ele está fazendo o upload desse documento para a nuvem e automaticamente esse documento vai ficar guardado aqui, então é o padrão que nós temos dos serviços em nuvem, então ele terminou de fazer o upload aqui, vai fazer a atualização da pasta, Posso voltar aqui, então está aqui o arquivo que eu fiz o upload, ele está demorando um pouquinho para carregar a visualização, está aqui o documento. Posso voltar aqui para o início, então temos lá a nossa pastinha arquivos, com arquivos 2 com um arquivo ali dentro. Então o gerenciamento é esse gerenciamento que a gente já conhece, então eu posso selecionar aqui então as opções de compartilhar e tudo mais, então padrão também como a gente tem nos serviços em nuvem. O que o OneDrive tem de interessante aqui, como o pacote Office ele é da Microsoft, com o botão direito do mouse aqui, então eu tenho um PowerPoint online. Ele poderia abrir diretamente no PowerPoint que eu tenho no meu computador, caso que eu tenha no meu micro, ou eu posso abrir nesse PowerPoint online, que é o PowerPoint do Office 365, que é aquela opção do Office na nuvem. Então ele vai abrir o PowerPoint aqui e vai permitir que eu faça, se for o caso, pequenas alterações e eu salve automaticamente ele na nuvem. Então essa é uma opção que nós temos, então ele abriu aqui, eu posso editar essa apresentação se for o caso e salvo ele novamente no meu próprio OneDrive, sem a necessidade de eu ter feito, digamos, o download desse arquivo lá para o meu computador. Isso funciona da mesma forma, se eu tiver aqui arquivos, por exemplo, do Word, deixa eu ver se eu tenho algum arquivo do Word aqui na nuvem, eu acho que não, mas se eu tivesse, aqui tem um, então, por exemplo, aqui com o botão direito, abrir no Word Online, ele iria abrir também o Office Online, onde eu poderia fazer então a edição, efetivamente desse documento que eu tenho aqui no Office. Tá? Então, basicamente, nós temos todas as opções que nós temos nos outros serviços em nuvem. Se eventualmente eu quiser compartilhar esse documento, por exemplo, selecionei um documento que eu tenho ali, quero que alguém faça o download dele, eu poderia convidar a pessoa, mandando um e-mail aqui se fosse o caso, mas também
né, gerar o link, né? Então eu posso, né, gerar esse link aqui e passar esse link então, né, por e-mail, por rede social para aquela pessoa, para que ela faça o download desse arquivo, né, no seu computador. Da mesma forma, né, eu poderia fazer, né, o compartilhamento da pasta como um todo. Então aqui, ó, daria o link, né? Vamos dizer assim que somente exibição, né? Então eu quero que as pessoas elas possam somente visualizar o que tem na minha pasta, né? Então teria o link aqui, né? Então isso eu uso bastante com os meus alunos, né? Então materiais complementares que eventualmente eu tenho para passar para eles, eu compartilho uma pasta do OneDrive onde eu gero esse link e passo esse link para os alunos, né? Então eles automaticamente têm acesso a todos os conteúdos que eventualmente tem naquela pasta. Então aqui nós temos todas essas opções, né? Na nuvem nós estamos na interface web, né, do OneDrive, mas o interessante que ele tem, né, e como outros serviços em nuvem tem também, é justamente o aplicativo, né? Então eu tenho até aqui, ó, o nosso aplicativo do OneDrive está rodando aqui, né? Então eu tenho 30 GB de espaço, né, e tenho 789 MB utilizado. Na verdade, assim, ó, o padrão do OneDrive é 15 GB, né, que ele te dá, de padrão você criou a conta, você vai ganhar 15 GB, mas se você usar o aplicativo mobile dele e você compartilhar as suas fotos, né, depois eu vou gravar um vídeo explicando essa questão do aplicativo do OneDrive, mas ele tem uma opção de backup automático, né, todas as fotos que eu tenho no meu celular, à medida que eu vou tirando as fotos e aquelas que já tem lá, ele automaticamente, quando eu estiver debaixo de uma rede Wi-Fi, ele faz o backup para a nuvem, então ele guarda as minhas fotos, né, então é uma opção bem interessante de backup, e você ativando isso, quando você baixa o OneDrive no seu, né, no seu celular, ele já te dá 15 GB de brinde por você ter feito isso, né? Então assim, eu tenho aqui 30 GB para uso, né, que é um espaço bem grande para a gente colocar arquivos ali. Mas esse aplicativo, né, então além, o que acontece? Ele está instalado no meu computador, no meu micro, e ele espelha a nuvem, né? Então aqui, ó, no meu computador, né, eu estou em Mac aqui, mas em PC vai ser a mesma coisa. Ele vai criar lá no meu raiz uma pastinha chamada OneDrive, e eu tenho aqui todos os meus, né, eu tenho todos os meus arquivos aqui, ó. Então, por exemplo, né, eu uso o Dropbox aqui também, ó. Peguei um arquivo meu aqui, né, e vou aqui nessa nossa pastinha arquivo 2 que eu criei. Ele não atualizou ela ainda, mas eu estou colando, né, esse arquivo aqui. Então esse arquivo que eu colei aqui, né, agora ele está indo para o OneDrive e ele vai ser sincronizado com a nuvem, né? Então depois, né, aqui ele vai demorar um pouquinho, ele está fazendo outros serviços aqui, mas ele vai... Ó, já está sincronizando aqui, ó. Então aquilo que eu botei no meu computador, né, ele sincroniza automaticamente com a nuvem. Então eu sempre vou ter aqui no meu computador, né, fisicamente aqui no meu computador, espelhado a minha nuvem web, né? Então quer dizer, quando eu estou em algum local que eu não tenha internet, né, então em algum local estou sem Wi-Fi ou alguma coisa assim, eu tenho acesso a todos os meus arquivos da nuvem, né, à medida que eles estão sincronizados com a nuvem. Uma vez que eu criei arquivos novos e fiz alterações aqui, quando eu tiver internet novamente, né, ele vai sincronizar automaticamente com a nuvem. Essa é uma opção bem interessante, né, e na verdade a maioria dos serviços de nuvem tem essa opção hoje, porque você não precisa mais se preocupar em estar trabalhando, né, digamos, localmente aqui no seu computador, e depois, né, por questões de backup, você tem que fazer o upload daí de todos os seus arquivos aqui para a nuvem. A partir do momento que eu tenho o aplicativo instalado aqui, né, eu posso ir trabalhando sempre na nuvem, que eu sempre vou ter então os meus arquivos localmente no meu computador e também sempre espelhados com a nuvem, né? Então essa é uma das opções que eu acho mais interessantes, né, desses aplicativos da nuvem, essa possibilidade que a gente tem, né, de fazer essa integração, né, ou esse, digamos, espelhamento dos meus arquivos no computador e na nuvem também. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre o OneDrive era isso, né? Então, ele segue o padrão de todos os outros serviços em nuvem, né? Então, a interface dele é uma interface aqui, ó, extremamente simples, é uma interface de pastas, de arquivos, onde eu posso fazer o meu gerenciamento de pastas aqui, né, tranquilamente, né? Então, nós temos todas as opções aqui de compartilhar, renomear, excluir se for o caso, né?
Temos a opção que a gente viu ali de eu gerar links, né, que é uma opção importante também. A partir do momento que eu estou usando um arquivo, né, um serviço desse em nuvem, muitas vezes eu necessito de enviar arquivos para outras pessoas, né? Então a gente viu aqui que a gente facilmente pode, aqui em compartilhar, né, tanto compartilhar uma pasta, como compartilhar um arquivo. Eu posso passar então esse link para várias pessoas, se for o caso, ou eu posso convidar pessoas para que tenham acesso, né, pessoas específicas para que tenham acesso àqueles materiais ali. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, né, compartilhe com seus colegas, né, assinem o nosso canal, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.